O Buda então se sentou embaixo de uma árvore e começou sua meditação. Ele estava prestes a conseguir o seu estado iluminado, mas então um demônio começou a tentá-lo. O confronto foi tão intenso que o céu começou a se abrir e até os deuses se envolveram nessa história. Agora me empreste isso aqui. Testando! Valeu! Eu vou lutar pela humanidade! É isso aí! Se você é novo no canal e curte esse tipo de vídeo e Shumatsu no Valkyrie, se inscreve aí, deixa o like e compartilha o vídeo, que se ele for bem, eu trago mais vídeos nesse estilo aqui. Desde já, obrigadão, hein? Uma coisa que é importante deixar bem claro aqui é que algumas pessoas podem até saber, mas eu acho que a maioria não. Buda não é um nome, mas sim um título. Qualquer pessoa pode se tornar um Buda. Eu, você, a tia do açougue, o cara da quitanda, enfim, todo mundo pode. O problema é a dificuldade de chegar até lá, porque se tornar um Buda seria o ápice do ser humano, a conquista máxima. Para se tornar um Buda, você precisaria se livrar de todos os vícios do ser humano. Um dos exemplos de Buda são, por exemplo, os 5 Budas da meditação: o Vairocana, Ratnasambhava, Amitabha, Akshobhya e Amoghasiddhi. Eu não sei se eu falei direito, mas é por aí. Eu vou focar aqui num Buda mais específico, o mais famoso deles. O primeiro e o principal, o Siddhartha Gautama. Inclusive, sabe aquele Buda gordinho que é bem famoso, que tá sempre dando risada, parecendo que coringou? Ele não é o Siddhartha, ele é um Buda chinês, que é chamado Budai. A história real do Buda realmente apareceu na Record of Ragnarok. Quer dizer, não apareceu, né? Foi adaptada. Até porque o Siddhartha jamais entraria em um funeral e pegaria um caixão com o braço. Isso não aconteceria. Já tá, maninho. Eu cheguei pra levar você. Mas algumas coisas de fato que o anime disse são verdade, como por exemplo, o Siddhartha era um príncipe muito rico, cheio de luxo e tudo mais. Só que ele largou essa vida para se dedicar à evolução espiritual, à iluminação e ao ascetismo. Mas tirando isso, o resto é bem diferente. Depois de atingir um estado muito avançado de espírito, o Siddhartha fundou o budismo na Índia. Essa religião se espalhou para a China e para vários outros países pelo mundo. O budismo nasceu mais ou menos no 5º ou no 6º século antes de Cristo. E assim como Jesus e Maomé, a vida de Siddhartha é muito estudada pelos pesquisadores por causa de seus feitos que são lendários. E assim como os outros dois que eu acabei de citar aqui, o Siddhartha também é considerado um personagem histórico, sendo inclusive um contemporâneo de Mahavira, que é um cara que fundou uma outra religião que até que é razoavelmente conhecida, que é o Jainismo. Segundo os textos do budismo, existia uma profecia sobre o nascimento de Siddhartha, que dizia que ele seria um grande rei ou um grande líder espiritual. Só que o pai dele, por medo de que alguma coisa no mundo fizesse ele sofrer muito, começou a proteger demais o Gautama, tanto que ele ficou assim até os 29 anos de idade. Se fosse uma novela mexicana, provavelmente o Siddhartha viraria uma Maria Joaquina da vida, mas felizmente isso não aconteceu. No anime mostra pra gente que o Gautama resolveu mudar de vida quando ele viu o irmão dele ir jogar no Vasco. Só que na história mesmo diz que o Gautama resolveu focar mais na vida espiritual dele quando ele viu os chamados 4 sinais. Ele viu um homem velho, um homem doente, um homem morto e um homem ascético, ou um homem meditando. Como o Gautama tinha ficado preso por praticamente toda a sua vida, ele nunca tinha passado por um momento ruim na vida. Ele nunca tinha percebido que ele podia adoecer, envelhecer e morrer. Ele só se tocou disso quando ele viu aqueles 4 sinais. Então ele percebeu que a única coisa que a vida garantia era o sofrimento, e que um certo dia ele perderia tudo o que amava. Então ele resolveu seguir os ensinamentos daquele cara que ele viu meditando. Ele também tentou vários outros ensinamentos e professores, até que finalmente ele se tornou um Buda, que significa basicamente despertado ou iluminado. Depois disso, ele começa a passar os seus ensinamentos adiante, através do chamado Caminho da Verdade, que seria uma maneira de você desapegar do mundo terreno, renunciar à ignorância e à ilusão. Tudo isso através das 4 nobres verdades, a roda do dever ou Sansara, que seria a roda da reencarnação, né? Que também aparece no anime de Shumatsu, como as habilidades ali do bastão do Buda, mas já eu falo disso, e também tem o caminho óctuplo. E depois que o Buda morreu, os seus discípulos preservaram seus ensinamentos e continuaram passando ele através do mundo inteiro, principalmente por causa do rei Maurya Ashoka, apelidado de O Grande, e desde a época desse rei, o budismo só continuou se espalhando, e hoje em dia, inclusive, é uma das principais religiões do mundo. Ele nasceu como príncipe e morreu como Buda. Foi o primeiro filho pródigo da história da humanidade. Os humanos assim o honram com o seguinte nome: Buda!
O Siddhartha nasceu em um local chamado Lumbini, que hoje em dia seria Nepal, e era muito complicado tanto socialmente falando quanto religiosamente. A religião principal da época, e até hoje em dia continua sendo lá, é o hinduísmo. Só que como o momento era muito complicado, começaram a surgir algumas pessoas que pensavam de maneira diferente, e começaram a duvidar dos textos hindus e dos deuses, e também, é claro, dos sacerdotes. De maneira resumida, o que aconteceu foi muito parecido com a Reforma Protestante, em que o Martinho Lutero criticou bastante a Igreja Católica e até colocou uma carta lá na porta deles, reclamando daqueles que se aproveitavam da fé dos outros para se dar bem. E os que criticavam o hinduísmo diziam que a religião não estava atendendo às necessidades do povo, mas os sacerdotes respondiam que as escrituras foram dadas pelo universo, então não deviam ser questionadas. Mas aquelas escrituras eram escritas em sânscrito, e ninguém do povo entendia. E por mais que os cidadãos estivessem na pobreza e passando fome, os sacerdotes sempre viviam muito bem dentro dos templos, por causa das doações. Existiram vários tipos de hinduísmo. Em um deles, o Brahma era o ser supremo, ele teria criado tudo e era o próprio universo. E foi ele que deu os Vedas, que eram as escrituras, para a humanidade. E os sacerdotes da época defendiam o sistema de castas, como parte da ordem divina. E caso você não saiba, o sistema de castas seria uma divisão social, em que a sociedade era dividida em Brahmanes, que eram sacerdotes, os Kshatriyas, que eram os militares, os Vaishyas, que eram os fazendeiros e comerciantes, e os Sudras, que serviam as castas superiores. Em resumo é isso, mas pelo que eu vi, tem bem mais. Mas o importante é que essa ordem era hereditária, ou seja, se você é filho de militares, você é um militar. Se você nascesse nas castas superiores, você estava de boa até, mas se fosse nas inferiores, aí danou-se. E é claro que com tudo isso acontecendo, o povo se dividiu e começou a duvidar dos ensinamentos do hinduísmo. Aqueles que continuavam seguindo a crença e acreditando em tudo o que acontecia eram chamados de Astika, e aqueles que criticavam as crenças eram chamados de Nastika. Traduzindo essas palavras, seriam basicamente existe e não existe. Entre as escolas que pregavam os ensinamentos Nástica estavam o Jainismo e o Budismo. E com tudo isso que eu falei aqui para vocês, sobre ter surgido uma certa crítica ao hinduísmo e aos deuses hindus, você pode fazer o paralelo com uma frase que o Buda diz no anime de Shumatsu. Se os deuses não irão salvá-los, eu irei salvá-los. E se algum deus me atrapalhar... ele vai morrer. Siddhartha vivia no meio de luxos dentro de seu palácio, e nada faltava para ele enquanto seu pai cuidava dele, e assim continuou até ele ter a experiência dos 4 sinais. A época em que o Siddhartha vivia era muito complicada, como eu disse para vocês, mas é claro que ele não sabia de nada que acontecia, porque o seu pai protegia ele de basicamente tudo de ruim que acontecia de fora do seu castelo. Na verdade, até de dentro do castelo, porque para vocês terem ideia de como esse negócio de proteger o Siddhartha era extremamente pesado, na semana em que o Siddhartha nasceu, a mãe dele morreu também. Só que ele não ficou sabendo disso, porque o seu pai escondeu dele. Segundo dizem, o pai de Siddhartha fazia tudo isso para que, de alguma forma, ele inspirasse o Siddhartha a seguir o caminho espiritual. Não se tem certeza de como exatamente o Siddhartha acabou vendo os 4 sinais. Não se sabe se foram em dias diferentes ou se ele viu tudo através de uma viagem de carruagem. Mas quando se trata da viagem com uma carruagem, dizem que quando o Siddhartha viu o homem velho, o homem doente, o homem morto, ele perguntou para o cara que estava guiando a carruagem se aquilo também aconteceria com ele. E o homem respondeu que sim, isso acontece com todos. E nesse momento o Gautama percebeu que as pessoas que ele tanto amava, as suas roupas muito bonitas, a sua vida luxuosa e tudo mais, um dia simplesmente acabaria. Mas no meio da epifania que ele estava tendo no meio da viagem, ele viu um monge meditando. Ele ficou muito surpreso porque o monge, assim como todas as outras pessoas, estava destinado a perder tudo. Mas ainda assim, ele estava muito calmo e muito feliz. O Siddhartha mandou a carruagem parar, ele desceu e foi até o monge e perguntou como ele conseguia ser tão feliz com todo esse sofrimento no mundo. Então o monge respondeu que ele estava no caminho da evolução espiritual. Ele não tinha medo de perder nada, porque ele simplesmente já tinha decidido
desistido de tudo, e nesse momento o Siddhartha Gautama se interessou muito pelo estilo de vida do monge. Mas lá no palácio, ele tinha muitas responsabilidades, ele tinha um filho e uma esposa, ele sabia que os dois não deixariam ele seguir o caminho religioso, mas mesmo assim, ele voltou para o palácio, e depois de ele olhar para tudo que ele tinha, e depois de sua mulher e seu filho irem dormir, o Siddhartha tirou suas roupas luxuosas, colocou uma roupa de monge e simplesmente foi embora. Apesar que tem outras versões da história que dizem que na verdade ele foi levado por alguns espíritos, ou deuses, ou coisas assim. Primeiramente, o Buda tentou seguir os ensinamentos do Arada Kalama, mas a chamada obtenção do nada não ajudou em nada o Siddhartha a diminuir o seu sofrimento que ele tanto sentia. Então, ele foi atrás de um outro professor, chamado Udraka Ramaputra, que tentou ensinar para ele a ideia de atingir um estado que não era nem consciente e nem inconsciente. E aí sim, na verdade não adiantou de nada, o Siddhartha continuou na mesma. Então ele foi para as tentativas mais extremas possíveis. Ele chegou até mesmo a comer apenas 1 grão de arroz por dia, para tentar conseguir o que ele tanto queria, que era se livrar de todo aquele sofrimento. Depois disso, a história se divide novamente em 2 versões. Em uma delas diz que, um certo dia, o Siddhartha acabou tropeçando em uma pedra e caiu dentro de um rio, e nesse rio ele ficou apenas com a cabeça para fora, com muito esforço, mas de repente ele escutou uma voz que meio que vinha do vento, dando para ele alguns conselhos. Mas em outra versão, e mais conhecida provavelmente, ele foi encontrado em uma floresta por uma mulher chamada Sujata, e a mulher até se assustou com ele, achou que ele fosse um tipo de monstro ou espírito da floresta, afinal de contas, ele estava magrão, parecia até um bicho-pau. Mas então a Sujata, vendo o estado em que se encontrava o Siddhartha, resolveu ajudá-lo e deu um copo de leite para ele. Com isso ele acaba se recuperando e desiste do seu estilo de vida do ascetismo, e vai em direção a uma aldeia vizinha. Ele se senta embaixo de uma árvore e fica ali meditando. Ele promete para ele mesmo que ele ficaria ali sentado e pensando até que de uma vez ele achasse uma maneira de acabar com o sofrimento que ele sentia. O Siddhartha fica ali por bastante tempo, até que em um momento de iluminação, dá um clique nele, ele finalmente entende o que causa tanto sofrimento para ele. Segundo ele, o ser humano se preocupa muito em estar em um estado permanente em um mundo que é completamente de impermanência. Não entendeu? Fica tranquilo que eu também não, mas depois de eu ler umas 20 vezes, eu acho que eu entendi. Se trata do seguinte, o ser humano ele se preocupa muito em que as coisas que ele tem, o que ele é, sejam permanentes. Que um carro seja permanente, que o dinheiro seja permanente, que o amor seja permanente. Só que tudo isso, tudo no mundo, está sempre mudando ou morrendo. Então não tem por que você ficar preocupado com isso, se preocupar que as coisas durem para sempre. E exatamente esse sentimento de querer que as coisas permaneçam para sempre que causa tanto sofrimento na humanidade. Claro, segundo o Buda. Bem, depois de entender isso, o Siddhartha Gautama se torna o primeiro Buda, o iluminado. A felicidade não é uma coisa que você dá pra pessoa. É uma coisa que ela alcança sozinha. Do jeito que eu falei essa última parte aqui, até parece que foi muito simples alcançar a iluminação, não é? Mas não foi, porque durante a sua meditação, o Siddhartha recebeu a desagradável companhia de um demônio chamado Mara, o Senhor dos Sentidos, que aparecia na forma de um elefante ou cobra. Ele fez de tudo para impedir a iluminação do Buda. Ele enviou, por exemplo, as suas belas filhas para tentar seduzi-lo, mas o Siddhartha continuava imóvel e com os olhos fechados, concentrado na sua meditação. Então o Mara enviou um exército de monstros para atacá-lo, mas não adiantava. O Siddhartha nem se mexia. O Mara estava muito irritado. Ele falava que o Siddhartha não era digno de tal cargo, que quem deveria fazer isso na verdade era ele. Ele perguntou para o Buda quem que é testemunha de que você é digno de se tornar um iluminado. Nesse momento, os deuses do céu pensaram até em interferir na situação, mas antes sequer que alguma coisa acontecesse, o Siddhartha levantou a sua mão direita e a própria terra respondeu: eu te testemunho. E o Mara foi enviado para longe, e o Siddhartha alcançou a sua iluminação. É claro que essa história do demônio tem várias versões, então não se assuste se você ver ela contada de uma maneira alternativa por aí. O Siddhartha, depois de ter alcançado o seu estado tão sonhado, ele poderia ter ficado quieto no canto dele, ter aproveitado o resto de sua vida, mas ele preferiu passar os seus ensinamentos e tudo que ele tinha descoberto para frente para outras pessoas. Em Deer Park, em Sarnath, ele se apresentou pela primeira vez e mostrou para todo mundo as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo.
As 4 nobres verdades são: a vida é sofrimento, a causa do sofrimento é o desejo, o fim do sofrimento vem com o fim do desejo, existe um caminho que nos afasta do desejo e do sofrimento. Essa última verdade joga diretamente para o caminho óctuplo, que serve como uma espécie de guia para você viver a vida e se desapegar de toda essa ilusão e de todo o sofrimento que ela pode fazer você passar. E para você seguir esse caminho, você tem que fazer as seguintes coisas: ter a visão certa, a intenção correta, a fala correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço certo, a atenção plena correta e a concentração certa. É claro que para seguir esse caminho óctuplo e as 4 nobres verdades, tem toda uma questão filosófica e religiosa ali dentro, né? Que aí já fica muito complicado de eu explicar, porque eu não sei, né? Eu não sou budista, então vou ficar devendo para vocês. Mas seguindo esses passos, a pessoa sairia do ciclo de reencarnação, da roda de reencarnação, ou também chamada de roda do dever. E aqui que entram os 6 reinos do budismo, que inclusive aparecem também no Shumatsu como sendo as habilidades do bastão do Buda. Tem até uma explicação no próprio anime. No budismo, os humanos passam por 6 mundos durante o ciclo de vida, morte e renascimento. Cada um deles é vigiado por um bodhisattva. No budismo são eles o reino do inferno, dos animais, dos fantasmas, dos asuras, dos humanos e dos deuses. E cada vez que o Buda invocava um reino no meio da batalha, a arma dele se transformava. E tem uma hora que ele transforma a arma em um escudo, e esse escudo se chama Ahimsa ou Ahimsa. E a Ahimsa seria o pacto de não agressão, tanto no hinduísmo quanto no budismo. O Buda também aparece em outros lugares fora do budismo e fora de Shumatsu também. E para mim a principal e mais legal dele é na jornada rumo ao oeste. É uma história chinesa, e nessa história a gente tem o Sun Wukong, que é o rei dos macacos, um dos seres mais poderosos de toda a ficção. Ele simplesmente colocou todos os deuses da China para dançar, ele acabou com eles. E ninguém conseguia mais segurar o Sun Wukong, então os deuses tiveram que chamar o Buda, que é o Siddhartha Gautama. O Buda, em um certo momento, transformou os 5 dedos da mão dele em 5 montanhas. E com essas 5 montanhas, ele pegou o Wukong e enterrou ele embaixo delas. Se você quiser ver essa história completa, eu já fiz ela aqui no canal, vai estar no card e na descrição para você. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like aí para mostrar que você gostou e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau!